Olá, a eleição presidencial de 2026, olha, pode até parecer distante, mas já está totalmente no radar. E uma análise do canal Ancapsu vem com uma tese bem ousada. A de que o presidente Lula já estaria trilhando um caminho que leva direto para a derrota. Bora entender que argumentos sustentam essa previsão? Bom, vamos direto ao que interessa. A análise que a gente vai destrinchar aqui não faz suspense não. Ela já começa jogando na mesa a sua conclusão principal, a tese da derrota de Lula. A argumentação toda da fonte gira em torno de responder a essa pergunta. Não é sobre um monte de fatores, não. É sobre uma razão principal que, de acordo com essa análise, explica por que uma derrota em 2026 é o cenário mais provável. E aqui está o pulo do gato. Segundo a fonte, a chave para entender essa previsão não está em escândalos ou na economia. O ponto é uma mudança ideológica, uma mudança fundamental que estaria, pouco a pouco, afastando uma parte bem decisiva do eleitorado. Ok, então como é que essa tal guinada à esquerda se mostra na prática? Vamos ver o que a análise aponta como evidência. A análise faz uma comparação histórica bem forte como a gente vê aqui. A ideia é que o Lula, que estaria se desenhando para 2026, se assemelha mais à sua versão lá de 1989, que era vista como radical, do que com aquele candidato mais ao centro de 2022. A fonte basicamente argumenta que aquela imagem moderada de 2022 foi uma estratégia, quase um truque, sabe? Para conseguir o voto de centro com a promessa de uma grande coalizão. E que agora a verdadeira face ideológica estaria vindo à tona. E essa linha do tempo aqui ilustra bem essa visão da fonte. Essa mudança atual não seria algo novo, mas sim um retorno. Um retorno àquelas raízes políticas mais antigas, lá de 1989. A análise defende que essa guinada não é bem uma escolha estratégica, mas sim uma necessidade. Sem o apoio real do centro, que supostamente não o levaria mais a sério, Lula estaria se voltando para a única base que lhe sobraria, a esquerda mais, digamos, mais convicta. Aí a fonte se adianta e já tenta desconstruir um argumento que sempre aparece quando se fala de derrota política. A análise simplesmente descarta o papo de fake news. Trata isso como uma desculpa que a esquerda usaria para justificar uma derrota, culpando fatores externos em vez de uma suposta incompetência própria. O argumento aqui é que esse ruído, essa mistura de críticas, desinformação, ataques, é uma constante na política. Afeta todo mundo. E se afeta todo mundo, segundo a fonte, um fator anula o outro e ele deixa de ser decisivo no resultado final. E para dar peso a esse argumento, a análise relembra a eleição de 2018. Destaca como a maioria dos analistas previu, de forma errada, que a campanha de Jair Bolsonaro ia desmoronar com a pressão. A fonte chega a descrever o que chama de manual do outsider. Quanto mais o sistema bate num candidato, mais forte ele fica. E a previsão é que esse roteiro que a gente viu em 2018 vai se repetir, só que dessa vez, claro, beneficiando a oposição a Lula. Ok, e essa suposta mudança de rumo ideológico? Quais seriam as consequências políticas diretas? A principal delas, segundo essa análise, é o fim da chamada Frente Ampla. A fonte afirma que, depois de eleito, o governo foi montado quase que só com um círculo íntimo da esquerda, deixando os aliados de centro de lado. Uma promessa quebrada, na visão deles. E a prova final disso tudo, segundo a fonte, seria a forma como o vice-presidente Geraldo Alckmin estaria sendo tratado. Ele foi essencial para atrair o centro em 2022, né? Um possível afastamento dele da chapa em 2026 seria, simbolicamente, o fim definitivo daquela coalizão. Para terminar, a análise faz uma afirmação bem ousada, a de que a esquerda não só vai perder, como já estaria montando a narrativa para explicar essa futura derrota. A fonte apresenta essa frase como a desculpa que já estaria engatilhada e argumenta que a esquerda estaria, na verdade, projetando na direita uma coordenação global que seria dela própria. E com isso a gente encerra a exposição dos argumentos do canal Ancapsu. A análise toda deixa uma pergunta importante no ar. Se essa tese estiver certa, para onde é que vai o eleitor de centro nesse cenário político tão polarizado do Brasil? Fica aí a reflexão.